primeiro lugar, a igreja brasileira precisa entender que o adventismo é uma seita perigosa. Essa heresia, ela vai tirar da cruz o seu ponto máximo, porque a cruz, o estar consumado, o tetelestai de Jesus, é o ponto máximo, mais contundente dentro do adventismo. As pessoas pensam até que é o sábado, mas não é. É o juízo investigativo, porque tira a obra da cruz como centro da fé cristã. Tira a cruz de cena. E justamente por não pararmos na cruz e irmos para o santuário, somos acusados por alguns de que nós pregamos um sacrifício que não foi todo suficiente na cruz. Mas isso não é verdade. Se você já gostou do assunto, eu já convido você a deixar o seu like e também se inscreve no canal. E antes de você deixar o seu comentário, fica até o final, tá bom? E olha só, seria de fato aí a Igreja Adventista do Sétimo Dia uma seita? É uma seita perigosa? Se você quer saber, fica até o final, tá bom? Eu vou te mostrar também ainda o vídeo com o pastor Arilton Oliveira. E olha só, a doutrina do santuário é uma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu espero não ter problema com este vídeo aqui. Acredito eu que seria uma grande covardia se caso esse vídeo for removido aqui do meu canal. Mas vamos esperar em Deus que isso não aconteça, tá bom? É apenas uma refutação daquilo que foi compartilhado aqui também na plataforma do YouTube. Inclusive eu sou até inscrito no canal Pregando as Escrituras, né? Eu também sou inscrito aqui no canal dele. Acredito que o nome dele é Kaique. Acredito que o nome dele seja Kaique. Então eu espero não ter problema. Vamos lá. O santuário de Deus. Nós cremos que existe um santuário celestial. Inclusive foi uma ordem de Deus. Vou te mostrar o vídeo daqui a pouquinho. Os dois vídeos. Fica até o final. Moisés, né? Foi dada a ordem para Moisés. Está lá em Êxodo capítulo 25, versículos do 8 a 4. Deus disse, olha, faça-me um santuário na terra de um modelo que existe aqui no céu. Então, já temos aqui algo bem interessante. E outro ponto interessante é que o que marcou a consumação do ritual do santuário terrestre foi exatamente quando o véu se rasga de cima para baixo. Então, aquele ritual do santuário terrestre não existe mais, tá bom? Sabe por quê? Porque com a morte de Cristo, o santuário terrestre perdeu a sua função. E a própria Bíblia diz que existe aí um santuário no céu. Nós vimos aqui Êxodo capítulo 25, versículo 40, Apocalipse capítulo 4, versículo 5, e também no capítulo 11 e o versículo 19, que inclusive diz, ó, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança. E sobre a questão do juízo, nós acreditamos de que todos vão ou irá passar pelo tribunal de Deus. Todos nós iremos passar pelo tribunal de Deus e seremos julgados. Acompanhe o vídeo aí neste momento, tá bom? Então vou soltar o vídeo aqui, o vídeo número 1, e em seguida teremos o vídeo número 2 com o pastor Arilton Oliveira. Vamos acompanhar juntos neste momento. Quais são as piores heresias do adventismo? Eu queria agora, assim, que ambos falassem. Porque, assim, eu sei que você também, Paulo, você é forte, João também é forte, os dois são fortes. E eu queria que vocês também falassem, assim, abertamente, tranquilo, assim. Em primeiro lugar, a igreja brasileira precisa entender que o adventismo é uma seita perigosa. Eu vou repetir. A igreja adventista do sétimo dia é uma seita perigosa. Isso é importante que a igreja saiba. Tá? E a pior heresia, isso aí eu acho que é consenso entre todos os apologistas, é o juízo investigativo. Esse juízo investigativo, ele vai nascer do abismo do dia que nada que aconteceu. Aquele dia que não ocorreu coisa nenhuma. Foi o dia que eles marcaram para a volta de Jesus. Então, eles marcaram para março de 43, depois outubro de 1844. Tiveram outras datas, mas vamos focar nessas duas. Foram as datas principais. Esse é o desapontamento. É o grande desapontamento, porque nada aconteceu. Né? Inclusive, o Irão Edson, quando ele passa pelo milharal, para desviar dos vizinhos, que ele estava com vergonha para chegar na igreja, então ele tem a visão que Jesus estaria saindo do santo lugar no céu e entrando no Santíssimo.
É até utópico imaginar que no céu tem um lugar mais santo que o outro. Mas ele teve essa revelação. E pela primeira vez, em 22 de outubro de 1844, eles colocam isso como Yom Kippur, o dia da purificação. Então Jesus teria entrado nesse lugar santíssimo para ler os nomes das pessoas, para fazer juízo a todos os crentes ou a todas as pessoas que já morreram. Lê-se nomes. Lembre-se que para entender a questão do santuário, é necessário entender a profecia das 2.300 tardes e manhã. E aí vamos chegar a uma conclusão, tá bom? E Daniel disse que o santuário seria purificado. É óbvio que essa heresia, ela vai tirar da cruz o seu ponto máximo, porque a cruz está consumado, o tetelestai de Jesus, é o ponto máximo. É a hora da vitória. Quando Jesus diz, está consumado, a nossa redenção estava paga. O autor de Hebreus, no capítulo 7, deixa muito claro isso. A nossa redenção estava paga. Então, por que a heresia mais contundente dentro do Adventismo? As pessoas pensam até que é o sábado, mas não é. É o juízo investigativo. Porque tira a obra da cruz como o centro da fé cristã. Tira a cruz de cena. E passa para esse lugar, para esse momento, chamado juízo investigativo a partir de 1844. Ou seja, eles dizem que a obra da cruz é inacabada. O tema do santuário percorre toda a Bíblia. É por isso que a Igreja Adventista, ao estabelecer suas crenças fundamentais, votou como 24ª doutrina o ministério de Cristo no santuário. E na descrição dessa doutrina, nós declaramos de que há um santuário no céu, e nele Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios de seu sacrifício expiatório, oferecido uma vez por todas na cruz. Ele, Cristo, foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessório por ocasião de sua ascensão. Em 1844, no fim do período profético dos 2.300 dias, ele iniciou a segunda e última etapa de seu ministério expiatório. O juiz investigativo revela aos seres celestiais quem, dentre os mortos, será digno de ter parte na primeira ressurreição. Também torna manifesto quem, dentre os vivos, está preparado para a trasladação ao seu reino eterno. A terminação do ministério de Cristo assinalará o fim do tempo da graça para os seres humanos antes do segundo advento. Esta declaração formulada pela igreja, ela traz em sua essência a identidade adventista. De fato, a igreja ela surge em paralelo com uma obra de juízo no santuário. Cristo, ao ressuscitar, esteve com os discípulos ainda 40 dias. E depois ele deu a seguinte orientação: vocês vão para Jerusalém e esperem até que do alto vocês recebam a promessa do Pai, do Espírito Santo. E o livro de Atos registra que eles estiveram por 10 dias orando. Então completaram-se 50 dias da ressurreição. E na festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo foi dado. E por que ele foi dado? Porque Cristo foi glorificado no céu. E aí, no dia de Pentecostes, Jesus começa o seu ministério sacerdotal no santuário. Com bases nos serviços típicos do santuário terrestre, Jesus deveria ser ao mesmo tempo oferta, sacerdote e sumo sacerdote. Na cruz ele foi a nossa oferta, e do ano 31 da sua ascensão até 1844 ele atuou como sacerdote. Agora, como chegamos ao ano 1844? É através de outra profecia, de Daniel 8,14 e Daniel 9, 24 a 27. Lá é dito que quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Essa profecia aponta para o dia 22 de outubro de 1844. Naquela terça-feira, Jesus deixa a função sacerdotal e passa a assumir a função sumo sacerdotal.
Nesse mesmo dia, ocorre o grande desapontamento milerita, previsto em Apocalipse capítulo 10. E então nós temos o nascimento da igreja remanescente, a igreja adventista. A igreja adventista nasceu como um movimento profético. E diferente de todos os outros movimentos religiosos, nós não paramos na cruz, nós vamos para o santuário. E justamente por não pararmos na cruz e irmos para o santuário, somos acusados por alguns de que nós pregamos um sacrifício que não foi todo suficiente na cruz. Mas isso não é verdade. O que as pessoas devem compreender é que quando o pecador levava a sua oferta até o santuário, ele colocava a mão na cabeça do animal, confessava o seu pecado na presença do sacerdote, e então ele matava a vítima. Ele voltava para a sua tenda perdoado, mas a expiação não terminava aí. Agora era necessário que o sacerdote pegasse o sangue desse animal e entrasse no santuário, molhasse os chifres do altar de incenso, em alguns casos aspergisse na cortina que separava o santo do santíssimo, o sangue da vítima. Assim se completava a expiação. Este ritual ensina que ao Cristo morrer na cruz, a sua morte foi toda suficiente. De uma vez por todas ele pagou o preço do nosso pecado. Mas o termo expiação é mais abrangente. Significa que ele agora, no santuário, ele vai expiar os méritos do seu sangue para a alma anelante, para as pessoas que desejam ser salvas. Então Cristo morre, e com a morte dele, a salvação tornou-se acessível a todos. Mas somente aquele que crê e que reclama pela fé a justiça de Cristo, recebe agora no santuário os méritos da sua expiação. Por isso a obra de Cristo é tão importante. Por isso o santuário ocupava o pensamento dos escritores bíblicos. Por isso a Bíblia é clara em dizer de que se existia um santuário na terra, conforme Êxodo 25:40, ele é cópia de um santuário no céu. O santuário terrestre, ele tinha 3 propósitos básicos: ser a morada de Jeová, ser o depositário da lei de Deus e perpetuar e ampliar a dimensão tipológica dos sacrifícios como meio de perdão e salvação. É isso que fazia o santuário. É por isso que o livro de Hebreus diz que aqueles, referindo-se ao povo do Antigo Testamento, receberam o Evangelho como nós, ou seja, através de figuras e simbolismos, através das cerimônias do santuário, eles receberam também o Evangelho. Há um santuário no céu. O livro de Hebreus, capítulo 8, que nós lemos os 2 primeiros versos, vai declarar no verso 5: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê, faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. E o modelo visto por Moisés no monte Sinai foi o templo celestial. Nesse santuário, Jesus iniciou sua obra 50 dias após a ressurreição. João declara em 1 João 2:1: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas chegaria o dia em que Jesus passaria a atuar como sumo sacerdote. E de acordo com Daniel 8,14, em conexão com Apocalipse 10, isso aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Isso nos leva a concluir que há 174 anos, Jesus realiza uma obra de juízo. Daí a mensagem do primeiro anjo, em Apocalipse 14, 6 e 7. Temei a Deus, dai-lhe glória, chegou a hora do seu juízo. Muito bem, você que ficou até aqui, se ainda não deixou o seu like, deixa aí o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. E você chegou aqui, conclusão, deixa aqui também no seu
no seu comentário aqui embaixo do vídeo, tá bom? Então que Deus te abençoe. Um forte abraço para você em Cristo Jesus.